E aí, galera, tudo jóia? Bom, nessa aula a gente vai continuar a falar sobre retas, tá certo? Na verdade, galera, a gente vai ter um papo aqui interessante nessa continuação para falar dos outros tipos de equações da reta. É o que eu quero discutir com vocês hoje. Eu quero falar sobre equação reduzida com vocês. Na verdade, é a que vocês mais vão gostar de usar pelo formato dela, pela praticidade dela. Eu quero falar também da equação paramétrica com vocês e da equação fundamental, tá bom? Então, vai ser um papo interessante e a gente fecha os modelos de equações da reta. Beleza, galera? Tranquilo? Então, a conversa vai ser em torno disso, mas vai ser bem tranquila a aula, tá? Então, me acompanha, galera. A primeira coisa para a gente começar a discutir aqui é falar sobre coeficiente angular da reta. Na outra aula, eu disse que uma reta fica bem definida quando eu conheço dois de seus pontos, porque só existe uma reta que passa por eles. Ou quando eu conheço um ponto e sua inclinação, quando eu conheço um ponto e o coeficiente angular, porque só existe uma reta que passa por esse ponto e tem essa inclinação, é exatamente essa aqui, ok? Então nós conversamos sobre isso na aula passada. Ronepson, mas o que seria essa inclinação da reta? O que seria esse coeficiente angular da reta? Eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, eu tenho uma reta aqui, naturalmente quando eu falar de inclinação da reta, eu falo do ângulo que essa reta forma com o eixo x. Eu quero me referir ao ângulo que a reta forma com o eixo x. Esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Ah, Ronepson, mas se essa reta de repente estiver nessa posição aqui, ó, se ela estiver nessa posição não tem problema, porque o ângulo que ela vai formar com o eixo x vai ser esse aqui, ó, sem nenhum problema. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, tá aqui uma reta, tá certo? O ângulo que ela forma com o eixo x aqui eu vou chamar de alfa, tá? É esse valorzinho aqui. E aí eu fiz umas manipulações, tá? E aí para vocês verem com mais facilidade essa manipulação, eu vou ampliar aqui a tela para vocês. Olha só, tá aqui o ângulo alfa, como eu falei, tá certo? Esse é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Aqui é o ponto A, por exemplo, de coordenada xa, ya. Aqui o ponto B de coordenada xb, yb. Tudo bem? Quero que vocês olhem com muito carinho. Essa variação aqui, a gente já discutiu em outras aulas, é a variação que o x sofre, é o ΔX. É justamente xb menos xa. E essa variação que está aqui é a variação que esse y aqui sofre, é o ΔY. É exatamente yb menos ya. Observe que esse ângulo aqui está aqui é exatamente igual a esse. Ó para cá, deixa eu facilitar a tua vida. Esse ângulo que está aqui, ó, é exatamente igual a esse aqui, ó. Eles são ângulos correspondentes e ângulos correspondentes são iguais, ok? Massa. Aí na hora que eu olho para essa igualdade, que eu percebo isso nos ângulos, vamos lá na tela, na hora que eu olho para isso aí, olha o que eu percebo, galera. Esse aqui não é um triângulo retângulo? Tem um ângulo 90 graus? As projeções não são projeções ortogonais, 90 graus? Então, como isso é um triângulo retângulo, a tangente de alfa é exatamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu vou definir o coeficiente angular da reta como sendo a tangente de alfa, tá certo? Então, m, que é o coeficiente angular, é a tangente de alfa, tá? Naturalmente, esse m passa a ser para a gente, ó, tangente de alfa, né, cateto oposto sobre adjacente, ΔY sobre ΔX, YB menos YA sobre XB menos XA, ok? Então, sempre que eu quiser um número associado a essa inclinação, esse número, analiticamente falando, vai ser o coeficiente angular da reta. E para a gente encontrar o coeficiente angular da reta, é só fazer ΔY pelo ΔX. Para a gente encontrar o coeficiente angular da reta, é só fazer YB menos YA sobre XB menos XA. Eu acho que isso lembra alguma coisa a vocês, não lembram? Isso lembra exatamente o coeficiente A da função afim. Isso lembra exatamente a taxa de variação da função afim. Puxa um pouquinho a memória aí de vocês, no que vocês já aprenderam sobre função do primeiro grau, e vocês vão perceber que esse momento da aula tem tudo a ver com função do primeiro grau. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Olha só para cá, novamente. O m é a tangente de alfa, tá certo? O m é a tangente de alfa. O m vai ser ΔY sobre ΔX, vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. Ficou claro isso? Excelente. Maravilha, maravilha, maravilha. Ronepson, mas para que eu quero saber disso nesse momento? É porque, como eu falei na outra aula, quando eu tenho um ponto e uma inclinação, só existe uma reta que atende essas duas condições, que passa por esse ponto e tem essa inclinação. E aí, a partir dessas informações, eu vou poder encontrar a equação dessa reta.
Professor, vai ser a equação geral, professor? Posso até encontrar a equação geral. Professor, vai ser a equação segmentária? Até posso encontrar a segmentária. Mas com essas duas informações, eu vou num outro tipo de equação que usa essas informações, que usa um ponto e um coeficiente angular, chamada de equação fundamental da reta, tá certo? Então, quando é que eu vou usar a equação fundamental? Quando eu tiver um ponto, tá aqui, ó, apareceu para vocês. Quando eu tiver um ponto e quando eu tiver uma inclinação. Porque com esse ponto e essa inclinação, só existe uma reta que passa por eles. Está aqui. Bacana isso? Não é bonito? Tranquilo? Só existe uma reta que passa por ele e tem essa inclinação. Ok. Tá, Ronepson, e daí? E daí que eu vou começar a brincar. Eu tenho uma reta e essa reta me dá essas informações. Me dá a inclinação, que é o m, que é o coeficiente angular. Sempre que eu falar inclinação, tecnicamente falando, eu estou falando do coeficiente angular da reta, do m. Tá? E me dá um ponto. Eu quero até que vocês vejam na tela para ficar mais claro. Então, eu tenho um ponto, x0, y0, é um ponto que eu tenho, eu conheço x0, y0, e eu tenho a inclinação, tá certo? Muito bem. Então, a partir dessas informações, como é que eu faço para achar o m? Vamos pensar, melhor, a equação da reta. Vamos pensar no outro ponto aqui? Eu vou pensar que eu tenho um ponto genérico, um ponto que representa qualquer ponto dessa reta aqui, tá certo? Isso aqui é um ponto genérico, representa um ponto qualquer dessa reta, um ponto xy, tá certo? Beleza? Então, quem seria o m a partir dessa ideia, se esses dois pontos estão na mesma reta? Se esses dois pontos estão na mesma reta, o m vai ser exatamente o ΔY pelo ΔX, ou seja, o m vai ser o y de q menos o y0, dividido pelo x de q menos o x0. Tá aqui, ó. Isso aqui é o valor de m. Tá certo? É o ΔY pelo ΔX. Repara que o y e o x eu deixei livre, contanto que o ponto esteja na reta. Aí olha que bacana, pessoal. Isso aqui não está dividindo? Passa multiplicando. Que bonito, que bonito. Olha a equação que eu vou ter. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Essa equação aqui, ela é conhecida como equação fundamental da reta. Professor, quando é que eu vou usar essa equação? Por que eu não uso a geral? Por que eu não uso a segmentária? Você até pode usar, mas você vai usar essa equação quando você tiver um ponto, ou seja, tiver o x0 e o y0 e tiver o coeficiente angular. Quando eu te der essas duas informações, pode usar essa equação. Inclusive, pessoal, essa equação é chamada no submundo, né? Ela é conhecida no submundo como ioiô michichô, tá certo? Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Ioiô michichô. Beleza, galera? Isso é só para ajudar você a memorizar, nada demais, tá? Ok, tranquilo, mas professor, como é que eu resolveria uma questão com isso? Bom, vamos lá então. Okay. Trouxe uma questãozinha para vocês, vamos olhar na tela? Determine a equação da reta que passa pelo ponto 3, 5 e tem inclinação 45. Opa, eu tenho uma reta e dessa reta eu conheço um ponto. Qual é o ponto que eu conheço? O ponto de abscissa 3 e ordenada 5. E além de conhecer esse ponto, eu também conheço o coeficiente angular. Eu conheço a inclinação, na verdade. A inclinação dela é uma inclinação alfa de 45 graus. Meus amigos, se eu tenho o ângulo, naturalmente eu tenho o coeficiente angular. Eu tenho a sua inclinação. Se eu tenho o ângulo, eu tenho o coeficiente angular. Então, se eu tenho o coeficiente angular, ó, o m, que é o coeficiente angular, nada mais é do que a tangente de quem? De alfa. Só que o meu alfa aqui não é 45, então é só fazer a tangente de 45. Tá certo? E a tangente de 45 é quanto? 1. Então, o m vale 1. Não esquece, tá? Tangente de 45 é 1. É só lembrar daquela tabelinha trigonométrica, tá? Então, galera, de posse desses dados, basta eu usar essas informações aqui e jogar na equação fundamental da reta. A equação fundamental da reta é essa aqui, ó. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. A famosa equação ioiô michichô, tá bom? Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Aí olha que lindo, x0 e y0 são as coordenadas do ponto que eu tenho. E o m é exatamente o coeficiente angular. Então a equação vai ficar bem bonitinha, ó. Y menos o y0 vale quanto? 5, é o y do ponto. Igual m, o m é 1, o m é 1, o m é 1, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0. Quem é o x0? É o x do ponto, que é 3. Tá certo? E aí, galera, de maneira muito prática, o y vai ser y menos 5 é igual a x menos 3, né? Porque eu multipliquei por 1, distribuí, né?
Aí, ó, menos 3, ó, tá menos 5, passa mais 5. Então, y vai ser igual a x menos 3 mais 5 dá 2. Y é igual a x mais 2. Muito bem. Esta é a equação da reta. Professor, era necessário isolar o y? Não, eu já poderia ficar com essa equação. Essa aqui já seria a equação da reta. Mas quando eu isolo o y, eu encontro algo mais bonito, algo mais elegante, que tem tudo a ver, inclusive, com o que você aprendeu lá no primeiro ano, na parte de função afim. Repara que a função afim tem exatamente aquela cara que está aqui no quadro, ó. Beleza? Y igual a ax mais b. Lembra dessa história? Lembra disso? Então, pessoal, a minha conversa vai ser em torno disso. Isso aqui é a equação reduzida e eu vou mostrar já já para vocês a equação reduzida. Já já eu mostro, já já. Me dá só um minutinho. Espera aí. E aí, pessoal, você vai perceber que a equação reduzida é a mais confortável. Tá? É a mais confortável de se trabalhar com ela. Por que, Ronébio, é a mais confortável de se trabalhar com ela? Porque, por exemplo, imagina que eu queira pegar aqui o ponto Q. E o ponto Q ele tem abscissa 0. Se ele tem abscissa 0, ó, 0 mais 2 dá 2. O y vai ser 2. Imagina que eu queira pegar o ponto S. E o ponto S, sei lá, tem abscissa 7. Se o ponto S tem abscissa 7, 7 mais 2 dá 9. Beleza, galera? Tranquilo? Tudo certo nesse sentido? Então, eu gosto muito da equação reduzida porque eu tenho essa mobilidade aqui, eu tenho essa facilidade de mexer com os elementos, dar uma abscissa, encontrar uma ordenada, dar uma ordenada, encontrar uma abscissa. Eu acho muito bacana nesse sentido. Mas, enfim, a equação que nós estamos trabalhando nesse momento é a fundamental. Ioiô, michichu. Quando é que eu uso? Quando eu tenho um ponto, x0, y0, ter um ponto significa ter suas coordenadas, e eu tenho um coeficiente angular, eu tenho a inclinação dessa reta. Tudo bem para vocês? Beleza? Simbora? Ok, vamos bater um papo agora, já que eu comentei sobre isso. Vamos bater um papo agora sobre equação reduzida. A equação reduzida eu acabei de falar para vocês, tá? É a equação quando o y está bem bonitinho, bem organizadozinho, está isolado, tá? Mas, Ronébio, por que tanta equação para reta? Na verdade, não são tantas equações para reta. Quando eu penso em discutir sobre reta, galera, eu estou pensando, na verdade, numa situação em que eu quero dar possibilidades a vocês. Eu quero dar possibilidades a vocês. Se você tiver 2 pontos, joga no determinante, encontra a equação geral. Se você tiver um ponto e o coeficiente angular, joga na equação fundamental, é mais rápido. Se você tem as interseções com os eixos coordenados, joga na equação segmentária, sai direto, tá certo? E a ideia da equação reduzida aqui, na verdade, é a ideia de também simplificar. Primeiro, é a melhor que se apresenta, na minha concepção, é a melhor maneira de apresentar a equação de uma reta, porque o y já vem isolado, tá certo? E, além disso, ela também usa 2 elementos importantes. Ela usa o coeficiente angular, que eu acabei de falar para vocês, e usa uma outra coisinha chamada coeficiente linear da reta. Beleza? Vamos conversar aqui? Olha só para cá, para essa imagem. Tá certo? Quando eu olho para essa reta, eu percebo que essa reta tem uma inclinação alfa, tá? E além dela ter essa inclinação alfa, ela corta o eixo y nesse pontinho aqui. E esse pontinho é exatamente o ponto de ordenada n. Esse pontinho é o ponto de ordenada n. Tudo bem para vocês? Ok, Ronébson, ok. Então, calma, eu estou percebendo que eu tenho dessa reta a inclinação. Se eu tenho inclinação, eu tenho o m, eu tenho um coeficiente angular. E eu também tenho dessa reta o n. O n vai ser o que a gente chama de coeficiente linear da reta, tá certo? Então, lá vou eu, tá? Lá vou eu. Olha só para cá, o que é que eu tenho dela? Eu tenho m, que é o coeficiente angular da reta. Eu tenho m, que é o coeficiente angular da reta, é a tangente de alfa. E eu tenho esse ponto que é crucial aqui. Esse ponto é o ponto de abscissa 0 e ordenada n, tá certo? Ele pertence à reta. Deixa eu ver essa reta de reta R, tá? E n é justamente o coeficiente linear da reta, tá? Esse n que você encontra aqui, que é a interseção com o eixo y, é o que eu chamei de coeficiente linear da reta. Eu tenho essas duas informações, ok? O m e o n. Tá, Ronébson, e daí? E daí que, se eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu posso jogar na equação fundamental da reta. Ioiô, michichô. Tá certo? Mas quem é o x0? É 0. E quem é o y0? É n. É do ponto que eu tenho, pessoal. É do ponto que eu acabei de te dar como informação.
Então, quando eu substituo, olha só que coisa linda aparece. Ó, x0 é 0 e o y0 é n. Olha que bacana. X menos 0 dá x. Então, mx está aqui embaixo. Tá menos n, passa mais n para o outro lado. Então, y é igual a mx mais n. Beleza? Esta é a equação reduzida da reta. E a equação reduzida, para mim, é a mais elegante, porque o y está isolado. Qualquer x que eu te der, você encontra o y correspondente. De cara, ela te dá a inclinação da reta, que é esse carinha que multiplica x, e te dá onde a reta corta o eixo y, que é o n. Olha que coisa linda, galera. Que coisa massa. Tá vendo como é tranquilo? Tá vendo como é legal? Mas, assim, tenha calma, tenha calma. Eu vou fazer um convite aqui, para você vir comigo no quadro, para eu te mostrar uma outra abordagem, tá? Mostrar uma outra perspectiva. Na verdade, quando eu falo uma outra perspectiva, eu estou falando da mesma coisa, para ser sincero, sabe por quê? Porque lembra da equação geral? Ax mais by mais c igual a 0? Lembra? É só voltar a outra aula lá, tá certo? De equação da reta, de estudo da reta, e você vai perceber que eu falei da equação geral. Eu vou pegar a equação geral, isso aqui serão números, tá? Serão números que ele vai dar, tá bom? Eu vou pegar a equação geral e isolar o y. Então, sempre que eu quiser a equação reduzida, basta isolar o y na expressão. Então, eu vou isolar o y. Lá vou eu, ó. by é igual a tá mais, passa menos ax. Tá mais c, passa menos c. Aí, o b está multiplicando, ele passa o quê, pessoal? O b está multiplicando, ele passa o quê? Ele passa dividindo, tá? O b está multiplicando, ele passa dividindo. Então, y é igual a menos a sobre b, vezes x, ó, eu peguei o b e passei dividindo, menos c sobre b. Repara que nessa equação o y está isolado. Esse carinha é exatamente o meu m, é o coeficiente angular, e esse carinha aqui é exatamente o meu n, é o coeficiente linear da reta. Tá aí uma outra perspectiva para vocês trabalharem. Beleza? Tranquilo. Ronepson, tem questão disso aí? Tem? Claro que tem. Tem questão disso sim. E eu quero conversar com vocês, eu quero fazer com vocês, tá bom? Vamos lá? Primeira questão. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, 0,5, e tem inclinação de 60 graus. Passa pelo ponto A, 0,5. Então, nessa primeira questão, ó, a reta passa pelo ponto 0 e ordenada 5. E ela tem uma inclinação de 60 graus. O ângulo que ela forma com o eixo x é um ângulo de 60 graus, beleza? Ok? Se você pensar um pouquinho, galera, se você matutar um pouquinho comigo aqui, você vai perceber o seguinte, ó, suponha que isso aqui seja o eixo x, só a título de ilustração, tá bom? Só a título de ilustração. E aqui seja o eixo y, tá? Só a título de ilustração, esse desenhozinho que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma reta que tem uma inclinação de 60 graus, e ela passa pelo ponto de abscissa 0 e ordenada 5. Opa! Isso quer dizer que a interseção dela com o eixo y, é exatamente no ponto 0,5, ordenada 5. Pessoal, mais uma vez, lembra que eu falei que sempre essa interseção vai ser o coeficiente linear da reta? Isso aqui não é o nzinho da reta? Então isso aqui é o n, ó. O n de cara é 5. Professor, e o m vale quanto? Poxa, galera, o m é exatamente a tangente de quem? De 60, dessa inclinação. O m é exatamente a tangente dessa inclinação aqui, ó. É uma inclinação de 60 graus, tá certo? E aquele ângulo ali que a reta forma com o eixo x é um ângulo de 60 graus. A tangente de 60 vale quanto? Raiz de 3. Tá? A tangente de 60 vale raiz de 3. Muito bem, se eu tenho m e tenho n, a equação da reta sai agora bem tranquila, sabe por quê? A equação reduzida não é y igual a mx mais n, então o y vai ser, o m vale quanto? Raiz de 3. X. E o n vale quanto? O n vale 5. O n vale 5. O n é onde corta o eixo y, vamos ser prático. Maravilha, Rona Epson. Essa é a equação da reta. E a partir de agora, se eu quiser qualquer ponto dessa reta, basta trocar o x por um valor e encontrar o y correspondente. Ou trocar o y aqui por um valor e encontrar o x correspondente. Você quem sabe como quer fazer. Tudo bem para vocês? Mas é uma maravilha, né? O y está isolado, tá? Eu vou responder a segunda questão. Vamos para a tela? Segunda questão diz assim. Determine a equação da reta que tem coeficiente angular igual a 3.
e coeficiente linear igual a 12. Calma aí, olha só para cá. Nessa questão 2, eu tenho uma reta, e o que é que eu sei dessa reta? Ela tem coeficiente angular igual a 3, então o m dela é 3. Não tem mais o que fazer. Já deu m, eu não dei nenhum ângulo, já deu m direto. E eu disse também a vocês que o coeficiente linear dela é 12, o m dela é 12. Oxe, acabou. Eu não pedi a equação da reta? Ah, professor, mas ele não disse qual é a equação, você pode usar qualquer uma. Eu vou usar aqui, no caso, a reduzida, porque eu já tenho duas informações que me fazem usar direto a reduzida, de maneira muito prática. Então, y é igual a mx mais n. O m é quanto? 3. 3x. Mais o n é quanto? O n é 12. É o coeficiente linear. Acabou. Só isso. Maravilha, né não? Tranquilo? Excelente. Muito bem. Então, eu vou falar agora com vocês, vou conversar com vocês sobre equações paramétricas. Já aprendemos na outra aula equação geral, equação segmentária. Nessa aula, a equação fundamental da reta. Nós já aprendemos hoje também equação reduzida da reta. Mas tem um outro modelo interessante chamado de equações paramétricas da reta. Mas, Ronebson, como é que funciona esse negócio de equações paramétricas da reta? Como é que funciona isso, Ronebson? Na verdade, o x ele vai ser dado em função de um parâmetro e o y vai ser dado em função do mesmo parâmetro. Tá? Suponha que o parâmetro seja t. Eu escolhi t aqui para falar, por exemplo, que normalmente esse parâmetro é um parâmetro associado ao tempo, por exemplo. Pode ser associado a outra coisa, mas normalmente você vai perceber nas questões que ele vem associado ao tempo. Tá? Então, x vai ser dado em função do tempo t e y vai ser dado em função do tempo t. Beleza? Tranquilo? Então, olha só para cá, galera. Vem comigo aqui, tá? Quando eu falo de equação paramétrica, eu já aprendi. X vai vir em função de uma variável t, ou uma outra variável qualquer, e y em função da mesma variável. Eu estou trabalhando com outros parâmetros. Então, a ideia é a gente tentar eliminar esse parâmetro da jogada para ver o que acontece, tá? Então, por favor, olha para essa questão para você ver o que eu trouxe de maneira bem bacaninha para você, tá? Questão 1, envolvendo a equação paramétrica, tá? Um ponto P de coordenada x, y descreve uma trajetória no plano cartesiano, tendo sua posição a cada instante t dada pelas equações. Olha só as equações. X igual a 2t, x igual a 2t e y igual a 3t menos 2. Estão vendo aí? X é igual a 2t e y é igual a 3t menos 2. Tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. X é igual a 2t e y é igual a 3t menos 2. Eu estava filando aqui na minha tela, né? E a pergunta dele é, qual é a distância percorrida por esse ponto quando t varia de 0 até 3? Qual foi a distância percorrida? Então, olha para cá, pessoal. Eu tenho essas duas equações que representam a mesma reta, tá? Porque a reta é y em função de x. Esse tzinho é o parâmetro tempo. Então, a abscissa, ela varia com o tempo e a ordenada, ela varia com o tempo. Tá, quando eu faço a união dessa abscissa e essa ordenada, quando eu faço essa ligação, o que acontece com um ponto que tem essa abscissa e ordenada? O que é que esse ponto descreve no plano? Qual é a trajetória que ele descreve? Aí olha que coisa extraordinária. A minha ideia é tirar o parâmetro da jogada, então você vem numa das equações e coloca o parâmetro em função de uma das variáveis. Por exemplo, eu vou vir nessa equação de cima e colocar o parâmetro t em função da variável x. Ó. T vai ser igual a x sobre 2. Para que isso, Ronebson? Para substituir aqui, meu amigo. Ó, olha que lindo. Y é igual a quanto, hein? 3 vezes. No lugar de t eu boto o quê? X sobre 2. Menos 2. Então, só para organizar, só para ficar bonitinho, o y vale 3x sobre 2 menos 2. Esta é a equação da reta. Professor, como é que você sabia que era uma reta? Bom, agora eu sei. Se não dava para saber antes, até dava. Com a experiência você percebe que dá para associar isso direto a uma reta, nesse caso. Mas, se você não sabia antes, agora você garante que isso aqui é uma reta. Que esse ponto descreve uma trajetória retilínea. E se esse ponto, pessoal, descreve uma trajetória retilínea, suponha ele está aqui inicialmente e ele para aqui no final, tá certo? Se esse ponto descreve uma trajetória retilínea, para calcular a distância por ele percorrida, quando o tempo varia de 0 até 3,
Para fazer essa conta, é só substituir o x por zero e encontrar o ponto inicial. Substituir o tempo, o t por zero e encontrar o ponto inicial. O t por 3 e encontrar o ponto final. Então, galera, vou fazer isso, tá certo? Quando t for zero, qual é o ponto inicial? Quando t for zero, o x vai ser igual a quanto? 2 vezes zero, dá zero. Quando t for zero, o y vai ser igual a quanto, hein? 3 vezes zero dá zero, sobra quem? Menos 2. Então, o ponto de onde ela partiu foi o ponto de abscissa 0 e ordenada menos 2. Maravilha, maravilha. Rona Epson, e 3 segundos depois, onde é que ela para? 3 segundos depois ela vai parar aqui, ó. Troca o t por 3, tá certo? 2 vezes 3 dá 6. Então, o x é 6. Troca o t por 3. Troca aqui o t por 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 2 dá 7. Então, o y vale 7. De novo. Se o t for 3, vem para cá, ó. 2 vezes 3, 6. X é 6. Se o t for 3, vem para cá, ó. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2 dá 7. Perfeito? Muito bem. Então, esse ponto aqui, esse ponto final é o ponto de abscissa 6 e ordenada 7. Maravilha isso. Tranquilo. Rona Epson, mas o que eu pedi na questão foi a distância percorrida naquele intervalo de tempo. Para a gente descobrir a distância percorrida no intervalo de tempo, é só fazer o quê? Distância entre dois pontos. Para calcular a distância entre dois pontos, não sei se vocês lembram da formulinha, mas quem não lembrar pode aplicar o teorema de Pitágoras também, fazer o desenhozinho no plano cartesiano. Mas a fórmula é essa aqui, pessoal, ó. Vai ser, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A e aqui de ponto B, sem problema. Então vai ser x de A, que é 0, menos x de B, que é 6, ao quadrado. Ok? Mais y de A, que é menos 2, menos y de B, que é 7, ao quadrado. Então vai ser xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Pega o material, dá uma olhadinha na fórmula, dá uma espiadinha, tá bom? Bem, com muito carinho. Pessoal, menos 6 ao quadrado dá quanto, hein? Essa distância entre A e B vai ser menos 6 ao quadrado dá 36. Então, vai ser a raiz quadrada de 36 mais menos 2 menos 7 vai dar menos 8, desculpa, menos 9, né? Menos 2 menos 7 vai dar menos 9. Como está ao quadrado, menos 9 ao quadrado vai dar 81. Tudo bem para vocês? Tudo certo? Ok, Rona Epson. E se eu somar 36 com 81, dá quanto essa soma? A distância de A até B vai ser raiz quadrada, devagarzinho, sem estresse. 80 com 30 vai dar 110. Mais 7, ó, 6 mais 1, 7, vai dar 117. Vixe, Rona Epson, e agora, hein? Nas alternativas, volta lá para a questão, Eita, Rona Epson, quando eu olho para as alternativas, não tem isso não, Rona Epson. E agora? Tem não, Rona Epson. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Faço o seguinte, fatório 117. É crucial que você entenda que, se não aparecer um número legal aqui, fatora. Tá? Eu vou te ensinar devagarzinho, tá bom? 117, galera, 117. Quando eu fatoro aqui, dá para simplificar, sabe por quanto? 117 dá por 3. Porque, ó, 1 mais 1 mais 7 dá 9, é divisível por 3. Toda vez que a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Então, se eu dividir 117 por 3, isso vai dar, sabe quanto? Vai dar 39. Tá? Aí, se eu simplificar por 3 de novo, ó, 39 por 3 vai dar 13. E se eu simplificar por 3, já que é primo, né, vai dar 1. Isso quer dizer que 117 vai ser 3 vezes 3, dá 3 ao quadrado. Vou escrever aqui, ó. 117 vai dar 3 ao quadrado vezes 13. Opa, galera, corta 2 com 2 aqui, né? O 3 vai sair da raiz. Eu vou ter que a distância de A até B nada mais vai ser do que 3 que saiu da raiz de 13, tá? Essa é a distância de A até B. Ok?
E aí, quando eu olho para as alternativas novamente, a resposta está na letra D de dado. Beleza, galera? Então, qual é a ideia de equação paramétrica? A equação paramétrica é uma equação que vem com esse formato aqui, ó. O x vai estar em função de um parâmetro, o y em função do mesmo parâmetro, tá? E a minha ideia é descartar um dos parâmetros. Como é que eu faço isso? Eu faço isso justamente quando eu coloco o parâmetro em função de uma das variáveis e substituo na outra. Tá certo? Tipo um sisteminha, bem tranquilo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, meus amigos, chegou a hora de você mostrar que sabe. Coloquem para descer nas questões e até a próxima. Valeu!